amigos do Canal Geek, continuamos aqui com a minha série de vídeos a respeito do RPG e hoje é a hora da vingança como mestre. Eu vou falar um pouquinho a respeito dos tipos de jogadores. Essa lista eu peguei segundo o site R2PG, tá? É lógico que existem aí muitas listas, eu nem mudei o figurino entre o vídeo anterior e esse. Mas vamos lá, começar o vídeo falando sobre os tipos de jogadores. O primeiro tipo de jogador é o Metacamer. É um tipo de jogador que ele vai além do próprio jogo. Ele acha que porque ele sabe de alguma coisa fora do jogo, o personagem dele é obrigado a saber. Então, digamos assim, o cara é arquiteto fora do jogo, o personagem dele tem que saber arquitetura, só porque ele é arquiteto. O cara é médico, então o personagem dele tem que saber medicina. Às vezes ele não sabe distinguir que ele é uma pessoa e o jogador é outra, né? O personagem, na verdade, é outra. Então, é um jogador que vai além da mesa de sessão. Esse jogador não sabe distinguir que às vezes o que se passa, por exemplo, com um grupo de personagens que ele não sabe ali no momento, apesar de ele estar vendo a sessão, é que o personagem dele não sabe a respeito daquilo e ele não consegue discernir o que o personagem sabe do que ele sabe. Esse é um jogador, então, dessa categoria. O tipo de jogador apelão. O jogador apelão é aquele que, digamos assim, no início ele até não pegou o jeito da coisa, mas depois que ele pegou o jeito do sistema e do RPG e tudo mais, ele não se preocupa mais com a interpretação do personagem. Ele deixa a interpretação de lado e o que ele quer é se tornar o mais fodástico, o melhor personagem de todos. Então ele vai se concentrar nisso, em concentrar-se em pegar armas mágicas poderosas, em ser o mais poderoso, sem se preocupar realmente com a interpretação do personagem. Ele deixa o personagem basicamente de lado em termos de interpretação e só se preocupa com o poder e com a força desse personagem. Esse é o personagem apelão. Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem personagens apelões. Nesse tipo de personagem, o mestre e até outros jogadores tendem a pegar a ficha desse personagem para ver se ele não está, digamos assim, cometendo alguns roubos ou furtos de pontos ou XP, tanto faz aí, para se tornarem tão poderosos ou mais poderosos do que os outros. Esses são os personagens apelões. O personagem fuçador é aquele personagem que, quando está dentro da aventura, ele se preocupa realmente em analisar todos os aspectos que o rodeiam. Então é um personagem que pode ser um personagem excelente, é um personagem que conhece a própria ficha, mas que às vezes se foca demais em detalhes e termina tornando a campanha um tanto lenta, porque às vezes esse fuçador também, além de interpretar, ele conhece muito bem as regras e fica atrapalhando o jogo por causa de pequenas regras e coisinhas minuciosas, tá? O jogador falador. O jogador falador, digamos assim, é aquele jogador que fala o tempo inteiro. Ele fala enquanto, por exemplo, você está na ação de um outro personagem, esse jogador está aqui conversando com outro. Enquanto não está na ação dele, ele fica fuçando e conversando o tempo todo. Fora do jogo, ele também está conversando o tempo todo. E muitas vezes essa conversa dele, esse papo dele é para se lastimar, porque o personagem dele não é tão bom, porque ele não conseguiu fazer aquilo. Então é um personagem que às vezes um jogador que às vezes é muito chato, porque ele gosta de se lastimar, de se lamuriar, ao invés de estudar um pouco mais o personagem, ele fica nessa onda aí, nessa vibe, e é um personagem que atrapalha muito a sessão de jogo quando ele está conversando com os outros. O encebador. O personagem encebador é aquele que gosta de passar horas e horas conversando com os NPCs. Então aí tá lá no meio do jogo, os personagens estão jogando, os jogadores e tal. Esse personagem começa quase como o fuçador, só que aí ele fica ali, ó, batendo horas e horas de papo com os NPCs, forçando basicamente o GM a dar pistas, a conversar. Então se perde grande parte da sessão de jogo com isso. É quase como se ele se achasse o solitário, que ele está sozinho ali e os outros não importam, porque ele pode perder tempo e tempo e tempo conversando com NPCs. Desmotivado é o personagem, assim, na minha opinião, mais chato para o mestre. Não importa o que o mestre faça, não importa que campanha seja feita, não importa como os jogadores estão agindo, mesmo que a campanha seja excelente, as jogadas sejam excelentes, esse personagem parece o tempo todo ali
que está dormindo, que está cansado, é um personagem desmotivado, um jogador desmotivado, que por consequência deixa o personagem desmotivado também, um personagem que basicamente demora para agir, não faz as coisas, é aquele cara que está ali na sessão de jogo só por estar de corpo presente, mas ele não está realmente jogando. Para mim, eu como mestre, é o pior de todos. O personagem sortudo, ou jogador sortudo, na verdade, que geralmente cria um personagem sortudo. É aquele tipo de jogador que tem grande sorte nos dados, em tudo que vai fazer, ele termina conseguindo muito mais facilmente. E às vezes termina deixando outros na partida irritados, e até o GM, é aquele personagem que é cagado por vida. Eu posso até contar uma historinha aqui para vocês, que quando eu fui criar o meu primeiro personagem de D&D, Clérison Keco, o meu mestre, ele ficou muito irritado comigo, porque a gente tinha que jogar aí Constituição, Força, Sabedoria, Inteligência, e nós tínhamos, gente, só um dado de 6 lados, porque quando a gente comprou o conjunto, naquela época você comprava através da revista Dragão Brasil, porque não tinha assim no Brasil todo dados diferentes, então a gente encomendava, e o dado de 6 lados a gente tinha um para todo mundo. E aí quando eu fui jogar meu personagem, o meu primeiro personagem, eu joguei todas as vezes, e acreditem ou não, o dado deu 6, tantas vezes que eu fiquei com Força 18, Carisma 18, Sabedoria 17, Inteligência 18 e Constituição 18. Isso jogando um dado de 6 lados. E Clérison pensou que o dado estava viciado, mas toda vez que ele jogava, o dado dava um número diferente. Então foi muita sorte para mim criar esse personagem. Então nesse dia aí, eu fui um jogador sortudo, e a galera diz que eu sou um mestre sortudo também, o que irrita um pouco os personagens às vezes. Bem, vamos ao próximo tipo de jogador. O jogador inteligente demais é aquele que desvenda as tramas do GM muito facilmente, e às vezes termina fazendo com que a sessão de jogo ela vá por água abaixo logo no começo, porque ele já sabe o que vai acontecer logo de início. Então aí a gente tem que ter um GM muito sagaz, um GM que seja mais esperto ou sagaz do que os próprios jogadores, quando você tem um jogador ou alguns jogadores muito inteligentes. É como você vê um filme de suspense e aquela pessoa adivinha um filme logo no começo e te conta, sabe? Esse é o jogador inteligente. O jogador insensível. O jogador insensível é aquele que não tá nem aí, ele termina pecando às vezes por interpretação, porque ele não tem sensibilidade de entrar, de mergulhar dentro das vantagens, desvantagens e da vida do personagem. Ele não tá nem aí para isso, então ele não tem basicamente sentimento. Ele joga como uma máquina. Às vezes uma mistura desse jogador com aquele que é mais apelão é terrível, porque é um jogador que, por exemplo, um personagem tá ali na frente dele, esse personagem deveria ser um amigo dele, o personagem morre torado no meio, ele está se preocupando apenas em pegar, por exemplo, as armas mágicas desse personagem, sem demonstrar nenhum sentimento pelo outro jogador ali, né? Então esse personagem é um insensível. E o personagem porradeiro é aquele personagem que não consegue achar solução para as coisas, e a única saída dele é porrada. É aquele personagem assim típico da pessoa que quer apenas bater e porrada e luta. É um personagem que não é muito de pensar, é um personagem que só vai pelas ações físicas, tá, pessoal? Bem, logicamente existem outros tipos de personagens aí no RPG, e também os personagens eles podem não ser, como eu falei, dos mestres puros, eles podem ser uma mistura de um com o outro, né, pessoal? E aí, qual personagem você que joga, meu amigo e minha amiga do canal Geek, qual personagem você se enquadraria? Ou em que personagens vocês enquadrariam outros amigos de vocês? Bem, vejam uns vídeos aí também falando sobre os tipos de mestre, como surgiu o RPG, a minha história no RPG, e o próximo vídeo sobre RPG eu vou mostrar um pouquinho da minha equipe atual de RPG. Como vocês viram, continuam passando nomes de pessoas aí embaixo no vídeo, que são nomes de pessoas importantes na minha vida do RPG nesses 25 anos. Valeu, pessoal! Grande beijo para vocês, até a próxima semana. Sigam o canal, curtam o nosso vídeo e peçam para os amigos também seguirem, curtirem e ativem o sininho do YouTube. Até mais!